Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E irmãos, novamente estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Pai. Irmãos, certo é entendermos uma coisa, que temos que buscar a presença de Deus em todo o tempo. Diversas vezes podemos ouvir isso, mas difícil é o nosso coração aceitar. É difícil o nosso coração praticar a palavra de Deus exatamente por causa da natureza humana. E aquele vídeo do qual, aliás, aquele story do qual eu postei que iria fazer um vídeo falando sobre a verdade da palavra, esse vídeo ainda será feito. Esse vídeo ainda será feito em momento oportuno, não irei me esquecer dele. Vamos orar a Deus, pedir para que o Espírito Santo venha nos guiar. Espírito Santo, ó Senhor, esteja conosco, Pai, seja conosco, Pai. Que o Senhor permita, Pai, com que possamos entrar em Teu reino no meio espiritual, Senhor, para assim fazer com que o Teu nome seja glorificado, Pai. Vem e ensina-nos, Senhor, sinta-se à vontade, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos revelar coisas grandiosas, ó meu Pai, e que a palavra seja para edificação, seja para exortação, seja para salvação, Senhor. Para que assim o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus, Pai. E as pessoas que possam ouvir, possam adquirir fé, possam ter fé, forças, alegria, possam ter renovo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, ó Senhor, por esse momento do qual o Senhor tem nos reservado, Senhor, separado para que estejamos contigo, Senhor, e o Senhor conosco. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco, esteja conosco e que todas as influências malignas sejam postas por terra em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tem uma passagem em Ruth, no capítulo de número 1, no versículo de número 16, que vai chamar de cara logo atenção, muita atenção, aliás, que diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. Agora olha só essa parte. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, isso daqui é Ruth falando a Noemi. Aqui nós podemos perceber essa palavra profética e também essa palavra forte. Veja no versículo de número anterior, no versículo de número 15, que Noemi diz assim, ó: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Olha só o que Noemi está falando para Ruth no versículo de número 15, olha, a tua cunhada, ela já foi. Agora resta você. E ela voltou para o povo dela. Ela voltou para os deuses dela. Agora está na hora de você fazer isso. Eu irei partir para a terra de onde eu saí. Irmãos, nós podemos agora começar a meditar nessa linda história. Nessa história que aqueles que leem, aqueles que meditam, chamam logo muita atenção. Porque desde o capítulo de número 1 ao capítulo de número 4 desse pequeno livro, nós podemos pensar, podemos meditar nessa longa história, ou até mesmo nessa história que nos traz grandes emoções, grandes conflitos conosco mesmo, grandes alegrias, tristezas. É uma história na qual podemos ver grandes coisas acontecer. Por quê? Porque tudo começa com Noemi. Tudo começa com ela, porque ela tinha um marido que logo se chamava, quando nós passamos a ler no capítulo de número 1, Elimeleque. Noemi, ela tinha um marido, o qual se chamava Elimeleque, e na terra da qual eles moravam era a terra do Senhor. Só que começou a ter um problema nessa terra, que era o problema de fome. Essa terra começou a passar por seu problema, por sua provação, melhor se dizer assim.
nós podemos ver que essa terra agora está passando fome, passando necessidade, só que eles, ao invés de ficarem em meio a essa provação, eles decidem ir embora com os seus 2 filhos. Ao invés de eles passarem por essa provação, eles resolvem partir, porque tem pessoas que não sabem ser provadas. Tem pessoas que quando vem a provação logo desaparece, logo se estremece e logo cai fora. Mas aqueles que permanecem, aqueles que enfrentam, esses serão recompensados. E aí nós damos início a essa história. Uma história da qual nós podemos ver que Elimeleque, ele como homem responsável da casa, ao invés de ser bom testemunho para a família, bom testemunho para os seus, ele resolve chamar sua mulher e seus 2 filhos para ir embora. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos desde o princípio de Gênesis sobre as Sagradas Escrituras, nós podemos ver o seguinte, que chegou um tempo em que existia um homem chamado Ló. E Ló, ele tinha 2 filhas. Aconteceu um desastre, que Deus, ele repugnou Sodoma e também a Gomorra, por um simples motivo, que essas 2 cidades já estavam fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, de tal maneira que isso se encheu Deus de ira contra aquelas 2 cidades e destruiu-as. Deus destruiu aquelas cidades com fogo, exatamente porque aquelas 2 cidades não obedeciam mais o Senhor, e além de não obedecer o Senhor, elas faziam coisas que eram desagradáveis ao Deus vivo. E Deus, por misericórdia de Abraão intercedendo por aquelas 2 cidades, tinha um homem ali que era o seu sobrinho, chamado Ló. Ele com suas 2 filhas e também com sua mulher ainda tem a permissão de sair daquelas cidades onde os 2 anjos estão lá para tirar eles daquelas cidades. Logo quando eles saem, o que sucede, o que acontece? A mulher de Ló, mesmo ouvindo a ordem que para eles foi dada, ela olha para trás, porque a ordem era essa, olha, vocês vão, só que não olhem para trás. Mas ela decide olhar, e quando ela olha para trás, sabe o que acontece? Vira estátua de sal. E Ló, ao perceber isso, nada mais pode fazer, então ele vai para as campinas. Estando então lá, ele decide ir e se abrigar em um monte. E logo nós podemos ver que as suas 2 filhas, a mais velha, ela faz algo abominável. Nasce dentro do coração dela um pensamento terrível, um pensamento do qual seria desagradável demais e que traria consequências muito graves. E esse pensamento era o seguinte: olha, nós não temos marido, eu não tenho marido, a minha irmã não tem marido, e logo então quem poderá suscitar descendência para o nosso pai? E olha só esse pensamento terrível do qual nasce no coração dela. Ela diz: já sei, irei deitar-me com o meu pai e depois a mais nova fará isso. E assim nós deixaremos descendência para o nosso pai. E no primeiro dia, então, após esse pensamento, e ela sim fazer isso, confirmar com a sua irmã, faz o quê? Embriaga o pai. E quando ela embriaga o pai, ela faz o seguinte: deita com o pai, e logo no outro dia a irmã mais nova faz o mesmo. E dessas 2 mulheres nascem então descendências que desde então seriam consideradas malditas. Nasce uma parte dos amonitas, os filhos de Amon, e da outros moabitas, filho de Moabe. E aqui se encaixa a história de Ruth, exatamente porque Ruth e a sua cunhada faz parte dos moabitas. Essa terra era considerada maldita. E é exatamente para essa terra que Elimeleque decide ir para com sua mulher, com seus 2 filhos. Ao invés de ele passar a provação em terra de bênção, ele decide sair da terra da qual ele está e ir para a terra maldita. Os judeus, eles sabiam, os hebreus, eles sabiam que a terra de Moabe era terra de maldição. Eles sabiam que a terra dos moabitas era terra de maldição, exatamente porque eles sabiam
por onde começou toda a história. Mas ao invés de eles ficarem na terra de bênção, ainda que estivesse passando a mesma por provação, eles decidem ir embora. Porque tem pessoas que é dessa forma. Tem pessoas que não suportam ficar em casa. Tem pessoas que não suportam ficar no seu doce lar. Tem pessoas que não suportam ficar na casa do Senhor. Quando então começa a passar provações, não suportam ficar nos caminhos do Senhor, vão embora. Ao invés de serem provados e assim glorificar o nome do Deus vivo, vão embora. Aí está o problema de muitas pessoas. Sabe por que é que muitas pessoas estão desviadas dos caminhos do Senhor? Por um simples motivo. Lembra do que Jesus falou certa vez sobre a semente que caiu entre espinhos? Pois bem, esse tipo de pessoa que desaparece quando as provações vêm, porque ao invés de permanecerem firmes nos caminhos do Senhor, decidem por sufoco ir embora. Parece que as provações, parece que as pequenas tribulações, parece que as pequenas coisas que aparecem começam a sufocar. E essas pessoas já não mais aguentam. Essas pessoas já não mais suportam e logo elas vão embora. Não suportam de forma alguma ficar nos caminhos do Senhor. Mas aquelas que decidem permanecer firmes serão recompensadas. Só que Elimeleque, ele não vê por essa parte. Elimeleque, ele convence a sua esposa Noemi a ir junto com ele. E logo, conseguinte, chama logo os seus 2 filhos. E vão todos. Agora olha que interessante. Porque o erro do pai faz com que também trouxesse consequências graves para os filhos. Porque tem muitos pais que escolhem coisas más. E por escolher coisas ruins, fazer escolhas erradas, essas escolhas erradas causam problema dentro da própria casa. Essas escolhas erradas causam destruição dentro do próprio lar. Tem pais que com sua família são muito felizes. Só que por um simples detalhe, um simples problema, tudo começa a destruir. Porque as nossas escolhas erradas provocam destruição. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para que nossas escolhas erradas não possam prejudicar os nossos filhos. Nós temos que ter cuidado para que as nossas más escolhas não possam destruir a nossa família. Porque a nossa família é uma bênção de Deus. A nossa família é um lar abençoado, ou seja, é um presente que o Senhor Deus nos deu. Porque tem muitas pessoas que não têm mais pai. Tem muitas pessoas que não têm mais mãe, não têm mais filho, ou irmão, ou irmã. Tem muitas pessoas que não têm mais pessoas próximas. Por isso nós temos que zelar pelo que temos. Temos que agradecer a Deus pelo que temos. Só que Elimeleque, ele infelizmente não pensou nisso. Elimeleque, some-se isso do pensamento, some-se isso do coração. Ele pensa no seguinte: olha, a terra da qual eu estou não tem mais comida. Está passando por sua provação. Só que aquela terra dos Moabitas tem. Aquela terra dos Moabitas está com prosperidade. E é para lá que nós vamos. Ainda que aquela terra seja maldita, eu não vou pensar nisso. Porque se fosse maldita, não estava tendo prosperidade. Porque aí está um erro grave de muitas pessoas ao pensar que aqueles que estão em maldição, por mais que eles prosperem, tenham felicidade consigo. De forma alguma. O Senhor Jesus, ele sempre nos ensinou e deixou claro que a felicidade está em termos a presença de Deus e não termos os bens sobre a face da terra. Porque a partir do momento em que a nossa felicidade está baseada em Cristo Jesus, ou seja, no Espírito Santo de Deus, as coisas terrenas são consequências. Mas aqueles que querem se contentar ou serem felizes com as coisas de aqui de baixo, nunca provarão as coisas lá de cima. Então, Elimeleque, ele decide pegar a sua mulher e seus 2 filhos e ir para essa cidade. Quando ele chega lá, acontece prosperidade. Eles estão felizes, mas é terra maldita. Nunca deixou de ser terra de maldição. E lá eles estão. Só que chega um certo tempo que acontece o seguinte: Elimeleque, ele morre. E aí está a primeira dor de Noemi.
Quando Noemi perde a seu marido, agora ela tem que enfrentar algo muito grave, que é o quê? Sustentar a sua família, ser o pilar de sua família, ser a base de sua família. Como mãe e agora também como pai, ela vai ter que sustentar os seus filhos e dar força a eles, porque os filhos irão sentir dor da perca do pai. Só que tem outro problema grave. Passando pouco tempo, acontece agora outra morte. A morte do primeiro filho dela, Malom, e depois, logo em seguida, Quilion, ele morre. Os dois filhos de Noemi chegam a perecer. Os dois filhos de Noemi chegam a morrer. Agora olha só a situação. Ela já tinha perdido o marido. Ela já tinha que ser a base, a estrutura da casa. Se passaram 10 anos eles lá. E ela agora sente uma dor da qual ela nunca imaginou sentir isso em sua vida. Já não bastou perder o marido. Ela agora perde seus dois filhos a quem ela muito amava. E agora, se nós percebermos, uma mulher, ela sente muita dor ao perder o marido. Porque o marido é aquele que é a estrutura da casa. E quando ela perde o marido, sabe o que acontece? Ela tem que ser uma estrutura, uma base, um pilar. E enquanto ela está tentando ser isso, acontece agora a perda de dois filhos. Agora imagina para uma mãe. Para uma mulher, perder o seu marido já é uma dor. Agora imagina para uma mãe perder seus dois filhos. E aí, agora a dor de Noemi é muito grande. A dor de Noemi é enorme. Agora, qual a estrutura que ela vai ter? Qual a estrutura que Noemi vai ter a partir do momento que mal ela está se recuperando da dor, da perca do marido, agora ela perde seus dois filhos. Ela fica muito triste. Desaba a estrutura que ela poderia ter. É destruída qualquer estrutura que ela poderia ter. E é aí onde ela começa a ter um pensamento. É aí que começa a se gerar no coração dela um pensamento. Qual? O seguinte: eu tenho que voltar para o lugar do qual eu nunca deveria ter saído. Eu tenho que voltar para lá. Eu não podia ter saído daquele lugar. Infelizmente eu saí. Enquanto eu estava lá, por mais que a terra não tivesse alimentação, mas agora está tendo. E enquanto aquela terra está feliz, eu estou triste. Porque eu decidi sair de um lugar onde o Senhor guarda, onde o Senhor abençoa, para vir para um lugar de maldição. Agora olha só o que está acontecendo nos pensamentos de Noemi. Noemi, ela olha para a cidade da qual ela estava e diz: olha, agora eu estou sabendo que lá está acontecendo prosperidade, mas quando eu vejo para a minha própria pessoa, eu vejo a infelicidade que está acontecendo na minha vida. Realmente essa terra é terra de maldição, realmente essa terra é terra de perca, porque eu vim para aqui com tudo e estou saindo daqui sem nada. Tem pessoas que por sair, quando estão na presença de Deus, estão com tudo, mas ao saírem da presença de Deus, logo fica sem nada. Lembra do filho pródigo? Enquanto ele estava em casa, ele tinha tudo, mas quando ele resolve sair de casa, ainda que ele tenha levado metade da herança, ele perde tudo, fica sem nada. Que é o que muitas pessoas no atual momento estão passando. Tem pessoas que estavam na casa do Senhor, mas por imprudência resolveram sair. Tinha alegria, tinha conforto, tinha paz, tinha amor, tinha tudo que era necessário. Via e sentia a presença de Deus fluir no ambiente, mas resolveram sair. E quando saíram, agora o que tem? Nada. Porque o que mais supre dentro do nosso coração o vazio é a presença do Espírito Santo de Deus. O que mais faz o nosso coração se alegrar é quando a presença do Espírito Santo está em nós. O que nos dá uma forte alegria, não uma alegria falsa ou uma alegria instantânea, mas uma alegria firme, uma alegria de firmeza, é a presença do Espírito Santo de Deus. É essa alegria que faz as pessoas passarem por dificuldades.
É o Espírito Santo que nos dá força suficiente para enfrentarmos todos os problemas. É o Espírito Santo de Deus que nos dá estrutura para vencermos os desafios que aparecem dia após dia. É Ele que nos nossos momentos mais tristes nos dá alegria, que nos nossos momentos de fraquezas nos dá força, nos dá vigor. É Ele que quando nós cairmos, Ele nos levanta e nos põe de pé para seguir em frente. É Ele que faz com que nós possamos ter paz em meio às aflições. Ele que nos dá a sabedoria para resolvermos todas as adversidades. É Ele que nos sustenta todos os dias de nossa vida. Por quê? Porque Ele nos ama. E como é a graça do Senhor que faz isso. É a graça do Senhor que faz acontecer todas essas coisas. É o favor imerecido do Deus vivo para conosco. Aleluias, glórias ao Senhor. Eu já estou sentindo a presença de Deus fluir no ambiente. Onde a presença do Espírito Santo está, até a tristeza tem que saltar de alegria, por um simples motivo: a presença de Deus supre todas as necessidades, e se porventura há algum demônio, ele bate em retirada, porque não há mal que possa ficar diante do Senhor. Onde a presença de Deus está, tem transformação. Onde a presença de Deus está, a mudança. Onde a presença de Deus está, a alegria, a paz, a temperança, a bonança. Onde a presença do Espírito Santo, do Deus vivo está, as coisas são diferentes. Irmãos, então Noemi, ela decide voltar para casa. Ela entendeu que melhor seria ter ficado com a presença de Deus, ter ficado em sua casa, em seu lar, do que ter saído de lá. Porque enquanto ela estava lá, ela estava com a família, mas após sair de lá, ela vai voltar, só que agora sem a família. Tem escolhas que são tão erradas que nos faz perder o que não deveria perder. Tem escolhas que nós fazemos que são tão inconvenientes, tão erradas, que nos causam sofrimento. Tem escolhas e pessoas que foi feita, que nunca mais tem como voltar atrás. Um exemplo do nosso Esaú, quando nós podemos ver o filho de Jacó, aliás, o filho de Isaac, Esaú, ele vende a primogenitura para Jacó, e ele até chora anos mais tarde, mas nada pode mais fazer. Sabe por quê? Porque tem escolhas que nós fazemos no dia de hoje, que se não tivermos cuidado, a consequência será grave no dia de amanhã. Por isso nós temos que fazer escolhas sábias no dia de hoje, exatamente para viver o amanhã abençoado, para viver o amanhã de bem para com Deus, ou até mesmo nos caminhos do Senhor. Tem muitas pessoas que até hoje sofrem por escolhas feitas no dia de ontem, no passado. Mas tem uma coisa em especial que se chama graça. A graça de Deus faz situações terem reviravolta. Não, eu vou explicar isso melhor. A graça do Senhor faz com que quadros sejam mudados, situações sejam revertidas. A graça do Espírito Santo sobre a nossa vida faz uma mudança tremenda, uma transformação acontecer. E é exatamente isso que acontece na vida de Noemi. É exatamente isso que agora Noemi vai passar a viver. Porque quando ela olha para as suas duas noras, o que sucede? O seguinte: olha, vocês vão voltar. Versículo de número 15. Ela diz: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Noemi, vamos meditar um pouco mais. Olha só o que Noemi ela fala no versículo de número 12, onde se encontra a aprovação. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos,
esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido, não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Agora o versículo de número 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Agora olha isso. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Noemi e suas duas sogras. Olha só, Noemi e suas duas noras, aliás. Noemi está com suas duas noras. E olha só o que acontece. Ela diz, olha, está na hora de vocês voltarem. Porque ainda que eu tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, vocês iriam ter que esperar eles crescer. Vocês iriam impedir a vossa própria vida. Só que Orfa, ela escuta isso. Elas duas estão sendo provadas. Tanto Orfa como Ruth. Ambas estão sendo provadas. E Orfa, ela deixa a provação vencer. Ela beija a sua sogra e vai embora. Porém, Ruth, ela permanece. No versículo de número 15, Noemi olha para Ruth e diz, olha, a sua cunhada, ela voltou para os seus deuses, para o seu povo. Ela voltou para o seu povo e para seus deuses. Agora está na hora de você fazer isso também. Está na hora de você voltar para lá. Está na hora de você voltar para o seu povo. Está na hora de você voltar para os seus deuses. Só que Ruth, ela se apega tanto à fé de Noemi. Ela se apega tanto à estrutura que Noemi mostrou em meio a todas essas percas, que ela olha para Noemi e diz, não insistas para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. Agora a parte mais linda de todos os 4 capítulos, na minha opinião, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. No versículo de número 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth agora ela está dizendo, olha, Noemi, eu já passei por muitas coisas, mas aprendi com a senhora uma coisa. Esse Senhor do qual o Senhor chama de Deus, ou esse Deus do qual você, ó Noemi, chama de Senhor, eu quero ele para a minha vida. Esse povo que você diz que é abençoado, porque o Deus vivo o abençoou, eu quero fazer parte desse povo. Então, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. É Ruth dizendo a Noemi, olha, não importa o que vai acontecer daqui para frente, mas agora eu tenho fé no Deus vivo. Agora eu quero servir a esse Deus, eu quero fazer parte do teu povo. Eu não me importo mais de onde eu vim, como eu nasci, de onde eu nasci. Eu não me importo mais com o meu passado, porque no meu presente Deus está dando oportunidade para eu ter um futuro melhor. Deus, ele ama fazer isso. Ele ama pegar aquelas pessoas que sofreram, que ninguém dava nada por elas, que eram consideradas malditas, que não tinham mais esperança alguma. Deus ama pegar essas pessoas e transformar em outras. Deus ama pegar aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas e transformar em outras pessoas. Para você entender ainda melhor, Deus ama pegar a prostituta e transformar numa serva dele. Deus ama pegar um bêbado e transformar num pregador do evangelho da palavra de Deus. Deus ama pegar aqueles que
fizeram coisas terríveis e transformar em grandes pregadores, pastores, missionários da palavra do Senhor. Deus ama pegar aquelas pessoas que ninguém dava nada mais por elas e transformar em missionários, e transformar em servas de Deus, em mulheres cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Deus ama fazer isso, porque Deus, ele restaura aquilo que havia se perdido. Se nós dermos oportunidade para que o Espírito Santo possa agir, ele faz isso. Ele pega aquelas pessoas que ninguém dava nada e faz transformação acontecer. Deus, ele pega o pó e transforma em homem. Ele dá honra àqueles que o honram e desonra àqueles que o desonram. E é exatamente aí isso daí o que ele vai fazer com Ruth. Por Ruth aceitá-lo, ele agora transforma a vida de Ruth. Ela conhece Boaz, se casa com Boaz e tem um filho, Obed, avô de Davi. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e de Davi se fez a linhagem do Cristo. Deus, ele pegou, pela sua grande graça, uma mulher que ninguém dava nada por ela, uma mulher que nasceu em terra estranha, em terra maldita, e transformou aquela mulher em uma mulher abençoada. Deus, ele pode fazer isso em sua vida, e eu me alegro bastante por isso, porque eu sei bem disso. Deus, ele pode te pegar hoje e fazer você uma nova pessoa. Não importa o que você fez, não importa o que você está vivendo. Se você decidir servir verdadeiramente ao Deus vivo, ele pode fazer coisas magníficas acontecer. Agora é necessário também uma coisa: é necessário você crer. É necessário você se apoderar da palavra do Deus vivo. É necessário você tomar posse da palavra de Deus. E aí você vai ver como Deus, ele é capaz de fazer grandes coisas. Aí você vai ver que Deus, ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Agora o porquê? Porque ele nos ama. E é através desse amor que ele faz coisas tremendas acontecer. Está na hora de muitas pessoas terem uma vida nova. Está na hora de muitas pessoas terem uma vida diferente. Está na hora de muitas pessoas deixar de viver o passado, deixar de viver aquilo que se passou e começar a viver o verdadeiro presente do qual o Senhor tem para cada um de nós. Porque enquanto nós vivermos o passado no presente, jamais poderemos viver o futuro do qual o Senhor tem para nós. Mas a partir do momento que deixarmos o nosso passado de lado, o que se passou, passou, e começarmos a viver a história da qual o Senhor tem para nós, então muitas coisas vai começar a mudar. Muitas coisas vai começar a ser diferente. Pessoas serão restauradas, pessoas serão renovadas. Olhe só o que o Espírito Santo traz à minha mente. Tem pessoas que hoje estão mortas, porque outras estão vivendo o passado. Aleluias. Por você estar vivendo o passado, muitas pessoas que eram para ter vida dentro de si, essa vida seria o Espírito Santo, estão mortas, estão sentindo tristeza. Tem pessoas que foram chamadas para ser pilares em suas casas e não são, porque ainda continua vivendo o passado. Está na hora de parar de viver o passado. Está na hora de ter uma nova vida. E essa nova vida tem que ser uma vida com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Com Cristo, o Senhor. Está na hora disso acontecer. Mas para isso acontecer é necessário tomar uma decisão. É necessário tomar uma decisão em sua vida, da qual te faça o Senhor Deus como Senhor de sua vida, como aquele que conduz, o nosso condutor, o nosso guia, o nosso pastor. Está na hora de fazer isso. Tem muitas pessoas que precisam fazer isso.
Tem muitas pessoas que precisam sair do passado, viver o presente de Deus e começar a ter uma nova vida. Tem tantas pessoas que já eram para estar felizes e não estão. Tem tantas pessoas que já eram para estar alegres e não estão. Tem tantas pessoas que já eram para ter uma família e não tem. Tem tantas pessoas que já eram para ter tantas coisas e não tem por um simples motivo. Ainda está vivendo o passado e não está nos planos dos quais o Senhor tem para a sua vida. Está na hora de mudança. Está na hora disso acontecer. E que isso possa suceder em nome do Senhor Jesus. Que laços possam ser quebrados. Que grilhões possam ser despedaçados. E que você possa viver os planos de Deus sobre a sua vida. Está na hora de quebrar as correntes do passado. Está na hora de quebrar as correntes que te prendem até o dia de hoje. E começar então a viver uma nova história. E começar então a viver os planos que o Senhor tem sobre a sua vida. Viver o que o Senhor tem para você, para a sua família, para muitos. Por quê? Porque se nós temos talentos os quais o Senhor nos concedeu, e assim Ele confia em nós, está na hora disso acontecer. Quebrar os grilhões. Destruir totalmente todas as correntes que nos prendem e começarmos a abrir os olhos e focar no nosso futuro, o futuro do qual o Senhor tem para nós. Aleluias! Irmãos, é muito bom falar a palavra de Deus, meditar a palavra do Senhor. É muito bom meditarmos a palavra de Deus, a história que teve o seu início triste, agora termina em um fim muito feliz. É assim que a história para com Deus pode começar triste, pode começar a pior história que for. Aleluias! Mas se nós entregarmos verdadeiramente a vida a Deus, essas histórias serão transformadas. E o que nos garante isso está aqui. A palavra de Deus. E onde isto está nos garantindo? É necessário abrir a Bíblia. É necessário abrir as Sagradas Escrituras e começar a ler. E onde podemos ler isso? Vamos lá. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui Paulo está dizendo, olha, o pecado ele destruiu, o pecado ele fez coisas grandiosas só que para destruição, só que a graça faz coisa maior. Só que a graça faz coisas surpreendentes acontecerem. Só que a graça de Deus, ela transforma vidas que ninguém mais dava nada por tais. A graça de Deus, ela tira o homem do pó e faz com que o homem seja honrado lá em cima. É isso que a graça de Deus faz o homem ser honrado. Mesmo o homem não merecendo honra, a graça de Deus faz isso. E quando nós continuamos a ler as Sagradas Escrituras, em Romanos ainda, no capítulo de número 8, no versículo de número 28, podemos perceber um versículo que em particular toca muito em meu coração, que o apóstolo Paulo ele disse o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. O pior dia vai cooperar para o melhor dia. A pior noite vai cooperar para a melhor noite. A pior tarde vai cooperar para a melhor tarde. A pior situação vai cooperar para a melhor situação. O pior desastre vai cooperar para a maior honra, para a melhor honra. Tudo que foi de mal vai ter que cooperar para o bem. Aquele choro naquela noite vai ter que cooperar para um dia feliz. Tudo que aconteceu atrás, quando nós entregamos a nossa vida a Deus e o amamos verdadeiramente, tudo
vai ter que cooperar para o bem. Todas as más situações, com um propósito que tem, irá cooperar para as melhores situações. Vamos orar. Espírito Santo, meu Pai, a Tua presença ela é valiosa e o Senhor é grandioso. Senhor, aquelas pessoas que do começo ao fim irão assistir essa live, que elas sejam tocadas pelo Teu poder, que elas sejam transformadas pelo Senhor. Pai, por favor, faz isso acontecer. Faz essas coisas grandiosas sucederem, Pai. Porque por nós mesmos não temos forças, por nós mesmos não temos capacidade. Mas o Senhor, pela graça, faz coisas grandiosas acontecerem, Senhor. E aquelas pessoas que assistiram até aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las de forma tremenda e poderosa em nome do Senhor Jesus. E que todas as aflições, Pai, sejam agora quebradas em nome do Senhor Jesus. Todas as aflições, Senhor, sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. E o Seu nome, ó meu Pai, sobre a vida de cada uma delas possa ser glorificado, Senhor. Aquelas que estão afastadas de Ti, voltem para Ti. Aquelas, ó Senhor, que não têm mais força, voltem a ter vigor. E aquelas que pedem sabedoria, conceda-os, ó Senhor, sabedoria, para que Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e também convido vocês para participarem dos cultos da Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus. E nós agora vamos falar sobre isso. Beber um pouco de água aqui, irmãos, como ser humano. A água da vida nós já bebemos. Irmãos, a Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação, trabalha de forma séria, uma forma que nos faz pensar e ter certeza sobre algo. O que? Melhor é a salvação do que o dinheiro. Infelizmente, muitos estão se entregando ao dinheiro, mas nós estamos aqui para levar as almas até o Senhor Jesus. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever, levar as almas que pertencem ao Senhor até Ele. Como pastores devemos cuidar, como presbíteros devemos aprender, como obreiros devemos obedecer, como auxiliares devemos prestar sempre atenção, como levitas devemos adorar o Senhor em obediência e retidão à sua palavra. Em todos os fatores devemos servir e sempre ser humilde ao Deus que nós servimos. E a palavra ela nos ensina todos os dias. Irmãos, aqui nós batalhamos para obedecer. Aqui nós batalhamos para fazer com que a sua vida seja abençoada. Nós pagamos preços altos, exatamente por amor à palavra de Deus, por amor à palavra do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos todas essas coisas, mas uma coisa é necessária: você se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, para que você possa viver os planos dos quais o Senhor tem sobre a sua vida. E aqui, nessa igreja, nessa pequena igreja, na cidade de Jericó, na Paraíba, estamos aqui para fazer com que a sua vida seja abençoada pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Nos dá essa oportunidade e veja então o Senhor operar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eis-nos aqui para servir assim como o Senhor nos serviu. Que Deus possa vos abençoar. E você que está passando por processos difíceis, acompanhe esse ministério. Se você mora longe, se você mora perto, venha até ele. E se você mora longe e tem essa fé de vir, venha, porque daqui você não vai sair da mesma forma que entrou. A IBR, Igreja Batista da Restauração, está localizada na Paraíba, na cidade de Jericó, Rua João Alves de Souza. Vão lá e vocês vão ver o poder de Deus se aperfeiçoar em nossas fraquezas. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus e que
vocês possam ter uma vida abençoada na presença do Deus vivo. Amém.